Bem, com muito prazer eu passo a palavra ao almirante Eduardo Bacelar Leal Ferreira, comandante da Marinha, para a sua exposição, pelo tempo de 20 minutos. Se for necessário, você terá mais, o que for necessário para expor a sua apresentação. Bom dia, senador Luiz Nunes. Bom dia, senador Ricardo Ferraço, autor do requerimento, senhores senadores, deputada João Moraes, presidente da CREDEM, senhoras e senhores. Para mim, para o comandante da Marinha, um motivo de muita satisfação estar aqui hoje. Quando nós olhamos para as democracias fortes e consolidadas e que têm um sistema de defesa também forte, existe sempre uma enorme participação da sociedade, em especial do Congresso, do seu Congresso, na controle, no acompanhamento e na determinação dos rumos de sua defesa. Então, eu vejo isso mais do que com satisfação, eu me sinto extremamente orgulhoso de estar aqui hoje falando para os senhores. Falarei sobre os projetos estratégicos, e mais ou menos dividindo em 4 aspectos para orientação, uma pequena introdução, falarei especificamente sobre a nossa concepção estratégica e os projetos estratégicos propriamente dito, a contribuição que eu vejo deles para o desenvolvimento nacional e algumas considerações finais. Inicialmente, falando um pouco sobre a importância da Marinha no contexto brasileiro, nós vemos aí a nossa Amazônia Azul, que 4.500.000 km², e que nós agora mesmo ontem na ONU apresentamos a pretensão de aumentar isso, uma apresentação que foi feita, começou ontem na ONU, eu tenho muita esperança de termos, a apresentação de hoje foi para a área sul, de nós conseguimos mais alguma coisa, mas muito mais do que essa área que vamos dizer, meio etérea, não dá para definir bem, é a importância daquilo que nós fazemos na Amazônia Sul. Nosso comércio marítimo totalmente ou quase que totalmente via marítima, nosso comércio exterior é quase que totalmente via marítima, e o Brasil é um ator de peso no mundo da indústria marítima. Dos 8 bilhões e 500 milhões de toneladas que foram transportados aos 2, 3 anos atrás, a estatística de 2, 3 anos atrás, mais de 1 bilhão de toneladas tem origem ou destino os portos brasileiros. Nós também somos o grande produtor de petróleo, 2 milhões de barris de petróleo pelo menos saem das nossas águas todos os dias, e no caso do pré-sal, que é em águas profundas, nós somos definitivamente o país mais adiantado, com mais desenvolvimento e o maior produtor mundial. Nós temos um grande patrimônio ambiental, a pesca representa muito, milhões de brasileiros vivem da pesca, nós temos enormes potencialidades científicas, desenvolver muito a estudar, muito a pesquisar, e por último a soberania. Não há dúvida de que qualquer ameaça hoje, a minha avaliação, de qualquer grande ameaça à soberania do Brasil virá necessariamente pelo mar. Dentro desse contexto, vamos estudar uma vez a parte geopolítica, algumas ameaças que nós podemos antever nesse Oceano Atlântico, que é o verdadeiro Oceano Pacífico é o Oceano Atlântico. Nós não temos grande estabilidade, grandes conflitos externos, guerras, somos relativamente livres disso, há uma grande estabilidade no oceano, em parte graças à Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, que temos todos os países lindeiros do Atlântico Sul participando dela. Pois é. Mas a pirataria lá no Golfo da Guiné existe um pouco, mas é muito localizada nas águas nacionais dos países do Golfo da Guiné. Não existe aquela pirataria internacional em alto mar, muito pouco. Mas as ameaças que nós temos dentro do Atlântico Sul, a que a Marinha contribui para combatê-las, seja em parceria ou apoiando outras agências, como a Polícia Federal, o IBAMA, seja ela realmente fazendo o esforço principal. Nós temos o tráfico de drogas, tráfico de armamento, a pesca ilegal, vem muita gente pescar em nossas águas jurisdicionais. Nós temos agora um problema da imigração, alguns imigrantes vindo em navio mercante, tráfico de pessoas, e principalmente a defesa das nossas plataformas e bacias petrolíferas, que, como eu digo, hoje o homem vai à guerra, ou sempre foi à guerra, por 3 motivos: água, alimento e energia. E o Brasil tem muita água, muito alimento e muita energia. Então, nós temos que defender essa defesa. Eu acho que a Marinha tem um papel importante nisso. E o nosso comércio marítimo, as linhas de comunicações, nós temos que garantir que elas estejam sempre abertas. Então, interessa ao Brasil, interessa à Marinha que o Oceano Atlântico seja um oceano realmente livre dos grandes conflitos. Essa eu acho que é a nossa grande preocupação. Dentro desse esquema, nós temos a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa, o Livro Branco de Defesa Nacional, que são os grandes documentos orientadores da defesa da Marinha, da atuação da Marinha.
E como que essa atuação, no caso mais extremo do conflito armado, não das atividades subsidiárias, que eu já falei, mas do conflito armado, é a negação do uso do mar, que é impedir que o inimigo use o mar em seu proveito. Isso é feito basicamente com submarinos. Nós temos o controle de áreas marítimas, que é para garantir que nós usemos o mar da maneira como nós queremos. Isso, as nossas principais meios para isso são os nossos navios de superfície, o porta-aviões, as fragatas, as nossas patrulhas e meios aeronavais. E, finalmente, a projeção de poder sobre terra, quando nós vamos defender os interesses nacionais fora do território nacional. E aí são os nossos fuzileiros navais, uma tropa expedicionária por natureza e o nosso poder aeronaval. Então, essa é a atuação da Marinha, assim que a Marinha costuma atuar. Por cima de tudo isso, existe a dissuasão. Ou seja, quanto mais capazes de nós fazermos essas ações aí que estão apresentadas, mais capazes nós seremos de evitar que nós tenhamos que fazer as ações. Isso é dissuasão, é fazer com que aqueles que pensam de alguma maneira em nos agredir, pensem que o custo dessa agressão é tão alto que é melhor procurar negociar, procurar outros meios de entendimento com o Brasil, jamais o conflito armado. Eu acho que essa é a grande atuação e não há dúvida que nós estamos, os 70 anos de paz do Brasil, é de certa forma uma garantia de que, bem ou mal, nós estamos conseguindo fazer isso, conseguindo que o custo de uma agressão ao Brasil seja sempre maior do que os benefícios que ela possa trazer. Dentro desse conceito, procurando atender aos documentos e a essa estratégia, nós temos 2 núcleos de desenvolvimento dos nossos projetos estratégicos, que é para garantir a capacidade da Marinha de cumprir suas tarefas. Um é um núcleo, vamos dizer, mais ligado à base industrial de defesa, no caso do interesse dessa audiência pública, que tem a ver com a consolidação do poder naval. Então, a construção do núcleo do poder naval é a obtenção da capacidade operacional plena desse poder naval, a esquadra que nós já temos hoje, que ela esteja pronta para operar sempre, e no futuro a implantação da 2ª esquadra no norte do país, para que a gente possa também ter uma linha de defesa naquela área, naquela região. E o outro eixo seria esse eixo horizontal, é o eixo de pesquisa e desenvolvimento, tecnologia de alta densidade. Nós temos o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, que é o equivalente ao nosso CISFRON, o monitoramento eu falarei um pouco mais adiante, e no outro extremo o Programa Nuclear da Marinha, também de alta capacidade de arrasto tecnológico e pesquisa, né? E na interseção dos 2 eixos nós temos a própria construção do núcleo do poder naval e a manutenção da nossa capacidade operacional atual. Vamos ver agora os principais projetos. Eu dei ideia dos orçamentos, né, como é que subiu aí depois nos últimos anos, né, como é que a evolução do orçamento da Marinha, em termos de custeio e investimento, aí inclui o PAC, inclui as despesas obrigatórias, despesas discricionárias, para que não entra aí as despesas pessoais, de pessoal. Fora pessoal. E aí nós temos, para ter uma ideia do esforço que a Marinha fez ao longo dos últimos anos, a percentual do orçamento dela que ela empregou em investimento. E é interessante, está em torno aí de 3 milhões em valores de 2012, 3 milhões e 500 milhões, é que a gente tem a ideia de que se fosse mantido esse valor, se a gente conseguir manter mais ou menos esse valor, 3 bilhões e meio, 500, por 12, 15 anos, nós seremos capazes de ter uma Marinha moderna e balanceada e equilibrada, capaz de cumprir as suas tarefas. Então, esses valores que foram aqui na década, nos últimos 4 anos, que agora, devido aos cortes, caíram, mas esse seria um valor que nos permitiria, conforme a gente acabasse ProSub, partir para novas empreitadas, o que nos garantia exatamente esses projetos estratégicos todos. Temos vários projetos estratégicos decorrentes daqueles 2 eixos e consideramos que, tendo em vista as atuais restrições orçamentárias, nós demos prioridade àqueles 5 de cima. Programa Nuclear da Marinha, Programa de Desenvolvimento Submarino, manutenção ou obtenção de nossa capacidade operacional plena, a construção das corvetas classe Tamandaré e o CISGás. Está dando para ouvir? Não, acho que eu saí do microfone. O CISGás é o CISFRON do mar, é o nosso monitoramento das águas jurisdicionais brasileiras. Os outros projetos estratégicos são importantes também, mas, tendo em vista as restrições, ficaram para uma segunda oportunidade. A implantação da 2ª esquadra, a obtenção de navios de superfície, nós usamos a classe Tamandaré, que é um projeto mais barato, a obtenção de navio aeródromo, de navios anfíbios
A consolidação da Brigada de Fuzileiros Navais, que também os fuzileiros navais hoje estão uma força muito bem aparelhada, muito moderna, então elas podem esperar um pouco para novas oportunidades de avanço. E os nossos navios de patrulha, que também nós estamos hoje com uma relativamente, não é algo que nós desejamos, nem o que precisamos, mas dentro, à vista dos outros projetos, a gente pode sacrificar um pouquinho no momento. Vamos falar o nosso primeiro programa, o Programa Nuclear da Marinha, um programa que vem desde 1979. A necessidade atual em termos financeiros para que ele funcionasse a pleno favor, atendesse a todas as nossas capacidades de desenvolvimento, é de cerca de 450 a 480 milhões de reais. Ele se divide em duas pernas. A primeira é o domínio do ciclo do combustível, nós pegamos desde da extração do urânio na mina até a pastilha que vai alimentar o reator e ser capaz de produzir todas as fases desse domínio. Nós já temos isso no laboratório, mas agora estamos partindo para a fase industrial para produzir em caráter industrial todas as fases. Algumas das fases nós já temos também essa capacidade, mas a nossa meta e tem que ser assim, se a gente quer ter um submarino nuclear, é sermos capazes de produzir em todas as etapas. E a outra perna desse programa é o Laboratório de Geração de Energia Elétrica, o próximo núcleo elétrico, que é a construção do reator propriamente dita. Nós inicialmente faremos um reator em terra, está sendo feito lá em Aramar. Esse reator terá capacidade de 11 megawatts, mais ou menos uma cidade de 20 mil habitantes, mas é mais ou menos o tamanho do reator que nós futuramente colocaremos no nosso submarino nuclear. Né? Já está na dimensão que vai ser usada? Será mais ou menos a dimensão, um pouquinho a diferença, exatamente. Nós estamos fazendo protótipo, para a partir do protótipo nós construímos, então, e vai haver isso, provavelmente, até porque os requisitos a gente vamos ter junto com que nem estabelecer aquilo que pode ser, né? Com certeza o reator nuclear será menor do que ele. A outra etapa, além do programa nuclear, para ter uma ideia, também em Aramar, nós temos a construção, onde todo o forte do ciclo do combustível nuclear e da construção do reator lá em Aramar, em Peró. E para ter uma ideia do arrasto tecnológico, hoje nós temos trabalhando apenas no programa nuclear 31 doutores, 116 mestres e 200 engenheiros. Tal a capacidade de arrasto tecnológico que nós temos nessa área. Importante focar que é um programa, que tem como objeto a produção de energia para a energia nuclear, não é? E não fonte nuclear para outras necessidades. Não, sem dúvida. Aliás, é o único programa de nuclear militar do mundo que é auditado por agências internacionais. Não existe no mundo essa situação, exceto aqui. Isso nos dá uma garantia e é uma clara demonstração para todo mundo das intenções do Brasil a respeito do uso da energia nuclear. Eu acho que nenhum outro país do mundo submete o seu programa militar a inspeções de agências internacionais. Esse é um aspecto muito importante que o senhor apresentou bem. O segundo programa estratégico da Marinha de peso é o PROSUB, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos. Nós pretendemos, é necessário e é importante o submarino começarmos a ter o projeto. Ninguém vai nos ajudar a desenvolver o submarino nuclear. Temos um acordo com os franceses em algumas áreas, mas o núcleo forte do submarino nuclear, o grosso do projeto, terá que ser desenvolvido por nós. E para isso é preciso que a gente comece de baixo. Aí estamos com esse projeto de submarinos convencionais, que serão muito importantes. O submarino convencional ainda é uma grande arma, não está ultrapassado, pelo contrário. Então, continua sendo uma grande arma Quer dizer que eu sou um marinheiro de uma única viagem, não de primeira, e recebi até o nome de batismo de Salmão, né, comandante? Viajei no submarino, naveguei no submarino. Aonde? Eu não posso dizer porque é um segredo estratégico, eu não posso. Senador, o senhor vai batizado com Salmão também. Eu, que era aspirante, eu fui batizado de Bagre. Bagre. Era aspirante na época. Agora eles não batizariam, não eu daria um nome mais nobre. Mas então nós pretendemos fazer esses 4 submarinos. Estamos em andamento, o projeto está correndo, né, de acordo com o previsto, e para que a gente obtenha a capacidade de projetar e construir submarino nuclear, cujas datas são aquelas, mas são datas, metas, nós estamos atrás, mas realmente a dificuldade são muito grandes,
os obstáculos enormes, nós não temos ajuda de ninguém, aliás, pelo contrário, de vez em quando a gente, às vezes, tem até nos criam obstáculos que nós não esperávamos, mas eu tenho certeza que esse caminho é o caminho que nos permitirá chegar, talvez não em julho de 2025, mas em algum momento, pouco depois, nós teremos a capacidade de termos nosso submarino nuclear e com todos os benefícios que a tecnologia do desenvolvimento nós traremos. Um justo homenagem ao Almirante Álvaro Alberto. O Almirante Álvaro Alberto, que foi o criador do CNPq e foi o grande... tinha essa visão de futuro muito acentuada. É interessante que eu tenho uma fotografia no meu gabinete, muito interessante, o Almirante Álvaro Alberto apertando a mão do Santos Dumont. Essa é uma fotografia errada, eu peguei de um professor do ITA que me deu de presente, né? Mas é uma fotografia extremamente significativa, né? Os dois, um apertando a mão do outro. Isso. Ele era moço. Na fotografia não dá para, deve ter uns 30 e poucos anos, mais ou menos. Eu não sei nem a data exata da fotografia, só eu achei muito significativa a existência dessa fotografia. Permite só uma interrupção. Temos o senador Cristóvão Buarque preside a Comissão de Ciência e Tecnologia. Eu queria sugerir, vem agora a ideia, de nós termos uma sessão na nossa Comissão de Ciência e Tecnologia sobre o papel do Almirante Álvaro Alberto no desenvolvimento da ciência brasileira. Seria algo muito interessante, para que as pessoas saibam quem foi ele, o que ele fez e o que nós devemos a ele. Muito obrigado. A Marinha agradece. Então, esse é o nosso projeto, a ideia é fazer isso, e junto com o projeto, nós teremos, então, está em construção, que alguns dos senhores já tiveram a oportunidade de visitar, o estaleiro e a base de submarinos, que vai construir. É um projeto também muito grande, muito importante para nós, e que tem um futuro importante, porque nós também estamos muito restritos ao Arsenal de Marinha, no centro do Rio de Janeiro, e ele faz nos permitir sair um pouco de lá. Então, os benefícios que essa base vai trazer para a Marinha e para o poder naval brasileiro são muito grandes. O custo anual do ProSub hoje está em 2,5 bilhões de reais, quer dizer, esses valores que eu estou dando é para que tudo corresse de acordo com o previsto, de acordo com o cronograma, né? E os benefícios apenas na área da construção da EBN, nós temos mais de 600 empresas, o estaleiro e a base, mais de 600 empresas nacionais envolvidas, sendo 190 como contratantes mais importantes, maiores valores, que prestam serviços, materiais, equipamentos e insumos. Eu estou falando apenas da base do estaleiro, mas tem a construção do submarino em si, que esse é que realmente vai nos trazer mais benefícios. Empresas que estão participando ativamente na área de metalurgia, de informática, de eletrônica, de controle de sistemas. Nós estamos, um arrasto tecnológico enorme, o que representa a construção desse submarino, ou desses submarinos. Um exemplo típico é o tubo de torpedo. O tubo de torpedo é uma metalurgia muito sofisticada, porque ora ele recebe de fora para dentro toda a pressão da água do mar, lá no fundo, ora ele recebe de dentro para fora toda a pressão, porque metade do tubo está para fora da água, metade está para dentro do submarino. Então, ele, ao contrário, né, ele está toda aquela pressão lá dentro e ele tem que resistir, porque está dentro do submarino também. Então, essas são características que fazem desse projeto único e extremamente importante, que vai para a nossa engenharia, para a nossa tecnologia, para tudo. Nós temos que aprender. Nós temos tudo a aprender, ninguém nos ensina. Grande parte. A partir de metalurgia, a gente ainda consegue algum transferir de tecnologia. Quando entra na área nuclear, não, ninguém nos ensina, só nós. Quais são as principais empresas que estão construindo esses submarinos? O submarino, bom, o projeto submarino nós temos feito pela ICN, Itaguaí Construção Naval, que é uma parceria da DCNS francesa com a Odebrecht no Brasil e com a IGPROM, que tem a Golden Share por parte da Marinha do Brasil. Essa sim. Perdoe a indiscrição, mas o fato de estar hoje preso o presidente da Odebrecht tem afetado alguma coisa esse trabalho de construção? Não? Não, até agora não tivemos esse problema nenhum. A Odebrecht até o momento, e desde 2008, quando foi assinado o contrato, nós não temos nenhum problema com a Odebrecht, não. Tem sido um relacionamento extremamente correto entre a Marinha e a Odebrecht. Obrigado. Não há o que falar. Obrigado. O terceiro projeto que nós temos é a obtenção da capacidade operacional plena. Essa é uma dificuldade que nós temos hoje. Nossa esquadra está antiga. Nós temos um bom corpo de fuzileiros navais, nós temos forças distritais que, se não são as ideais, elas atendem relativamente bem, mas a esquadra, o núcleo do nosso poder naval, ela está obsoleto, está ultrapassado. E aí nós temos três
pernas desse problema. A degradação da própria Arsenal de Marinha, do apoio logístico. Nós temos, desde a década de 80, que o Arsenal de Marinha não se moderniza e ao mesmo tempo, perdeu praticamente a totalidade do seu corpo de funcionários. Então, isso é uma dificuldade, nós temos que superar se nós quisermos recuperar isso. No Rio de Janeiro, e uma série de dificuldades, isso basicamente falta de investimento, e as próprias moldura legal em que se inseriu o Arsenal dificulta muito ele trabalhar hoje. É um problema a ser enfrentado e a ser superado. O segundo aspecto é a parte da preparação do pessoal que cuida tanto da parte logística como da operação. Isso, de certa forma, nós estamos fazendo bem. Nós estamos conseguindo enfrentar bem, nosso pessoal está conseguindo se preparar para enfrentar os inúmeros desafios que ele tem. E a terceira é a esquadra propriamente dita. A esquadra está antiga, a esquadra é da década de 70, com navios, como podem ver mais adiante, eu vou mostrar a idade dos navios. Nós temos, por exemplo, o NDD Ceará, 59 anos. O navio, normalmente, de guerra dura 30 anos no máximo. Enquanto que as nossas fragatas, que é o núcleo mais importante do nosso poder naval, tem 35, 37 anos em média. O Ceará tem 59, o São Paulo, que é o nosso porta-aviões, 52 anos, né? O Almirante Sabugosa. Então, são navios antigos. Isso nós temos que enfrentar, e não basta, o submarino não resolve o problema dos navios de superfície. Essa é outra coisa que nós temos, né? Precisamos ter navios de superfície também capazes de fazer frente às ameaças que o Brasil tem que enfrentar. A necessidade anual para manter esses navios e recuperar o passivo de alguns deles é de 600 milhões por ano. Isso é um orçamento que nós teríamos que ter. Nós não conseguimos ter esse orçamento, normalmente recebemos 200 a 300 milhões, e isso vai fazendo com que o orçamento, com que o passivo às vezes aumente. Mas são navios que realmente precisam... Isso é o que nós temos, não adianta também Isso é o que nós temos e vamos trabalhar com eles. Mas para isso exige um esforço muito grande de manutenção. A corveta classe Tamandaré, em parte, para resolver esse problema desse navio. São navios, vantagem dele, de cerca de 450 milhões de dólares por navio, ao custo. Em termos de navio de guerra, é um preço barato. Ele será construído no Brasil, com um grande índice de nacionalização, muito grande, uma participação enorme da indústria brasileira em todos os setores, como já foi a corveta Barroso, que é a base. Nós construímos, há pouco tempo atrás, a corveta Barroso. Foi o último navio que nós construímos. E saiu um grande navio. Um navio que está se comportando muito bem. Nesse momento, ela está chegando ao Líbano para render as fragatas, vai ficar operando na Força Marítima do Líbano. E essa corveta deu certo e nós estamos usando ela como base, claro que modernizada, tendo em vista a evolução, para a corveta classe Tamandaré. Nós precisamos urgentemente desses navios. O custo dele seria 450 milhões de dólares por navio, 4 navios em 8 anos, seria mais ou menos o que a gente poderia fazer. O projeto nessa fase está em fase final de acabamento, agora ficaria dependendo muito da possibilidade financeira de nós tocarmos adiante. E o último projeto de estratégico que é prioritário é o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, em que nós teremos a capacidade de acompanhar e monitorar todo o tráfego marítimo nas nossas águas jurisdicionais. É o CISFRON do mar. Ele é importante, tem os aspectos aí de defesa, né, mas também tem os aspectos de salvaguarda da vida humana do mar, de salvamento de segurança de navegação, acompanhar também a parte do petróleo, produção de petróleo. Então, o sistema é muito sofisticado, são 3 fases, a fase de concepção acabou, nós estamos na fase de escolha do contratante, eles estão apresentando, e depois, a partir do ano que vem, seria o desenvolvimento propriamente dito, mais uma vez, dependendo da existência de recursos para que a gente toque esse projeto para frente. Agora, é um projeto que não adianta a gente ter uma capacidade de defesa boa se nós não temos uma capacidade de detectar os nossos, acompanhar, e aí ele nos dá. E, por outro lado, também não adianta nós sabermos tudo o que acontece se não tivermos possibilidade depois para impor a ordem no mar com os nossos meios. Essa é uma dualidade que nós temos. Os outros projetos ficarão aguardando a gente ter oportunidade. Quer dizer, todos dependem de recursos, mas esses aqui serão numa segunda fase frente à primeira. Assim que a gente tiver mais disponibilidade de recursos, nós avançaremos com aqueles primeiros ali. Já estamos com o ProSub, já estamos com o programa nuclear, agora o CISGAS. Automático, tá bom. Fique à vontade, comandante, por favor. O CISGAS depende muito de recursos e a própria corveta também. Então, essa é a nossa situação. Falando sobre a base industrial de defesa, eu acho que é muito importante para a Marinha ter não existe
capacidade militar crível, sem uma defesa por trás, uma base industrial de defesa que garanta essa capacidade. E isso funciona com regularidade de recursos. Obviamente, os outros que já estiveram aqui devem ter apresentado a enorme necessidade de haver uma regularidade de recursos, de haver um valor mínimo que garanta essa permanente dedicação da indústria de defesa aos projetos de defesa. As vantagens são inúmeras, né? O Arracha, outro dia o Abint teve numa reunião, mostrou exatamente quanto que cada real gasto na defesa, no investimento em defesa, produz de benefícios, né? Além daquele real, outros benefícios a partir daquele investimento inicial. Ele faz capacitação de pessoal, a defesa gera capacitação de pessoal, gera visibilidade interna e externa, transferência de tecnologia. A Marinha tem uma credibilidade muito grande, não só na nossa população, mas externa a Marinha tem essa popularidade. Então, a transferência de tecnologia, quando ela é feita para a Marinha ou via Marinha do Brasil para indústrias locais, ela é feita sempre com mais facilidade, porque existe esse fator que facilita. Nós somos uma instituição que tem esse peso, né? E desenvolvimento da indústria nacional, como eu disse, redução de custos, mas principalmente a importância é nós termos a regularidade. A Inglaterra, a França, como eu já falei, são países exemplares nesse sentido, de que eles chegam ao ponto, até a Inglaterra é muito claro, que ele vende alguns navios que ainda poderiam ter vida útil, não atingiram o limite da sua vida útil. Ela vende navios antes de chegarem ao seu limite de vida útil, de maneira a não acabar a sua indústria, os seus estaleiros, não terminar encomendas. Então, eles pegam um navio de 15, 20 anos de uso, nós até compramos alguns daqueles que estão ali, eles vendem para poder encomendar novos navios. Eles não, isso é constante. E, com isso, eles garantem uma indústria de defesa compatível com o tamanho, o peso estratégico do país, né? Mas só uma pergunta. A nossa possibilidade de termos uma indústria de defesa capaz não apenas de digamos, abastecer as nossas Forças Armadas, mas também de exportar produtos para outros países, esta possibilidade, ela depende de acordos de salvaguarda tecnológica? Como é que está? Não, normalmente, sempre nós temos alguma coisa de importada do exterior, não sei se você está perguntando. E poderemos também vir a exportar, na medida que desenvolvemos nossa indústria. Há uma preocupação muito grande da Marinha, que toda vez que assina um contrato de compra de um equipamento no exterior, que a gente, já no contrato, exista de que nós poderemos, ou para fabricar no Brasil, exportar para quem a gente quiser. Há essa preocupação de garantir. Então, a gente compra um projeto do navio no exterior, às vezes. Aí a gente diz, eu posso usar esse projeto para vender para quem eu quiser. Ou então, eles, às vezes, dizem também no contrato, olha, você não pode vender para esse país porque é meu inimigo. Então, a gente já sabe. Mas são regras relativamente claras do que nós podemos. E a Marinha sempre procura, ao fazer isso, já é automático nos nossos contratos, a certeza de que nós vamos poder usar aquele projeto que nós estamos comprando ou aquela capacitação que nós estamos obtendo para exportar. E a exportação de defesa passa muito pelo país possuir. No nosso caso dessas corvetas, por exemplo, o mundo hoje está sem navios desse tamanho. As marinhas de todo o mundo não têm navios dessa fase de 2.500 toneladas. Os europeus partiram para um esquema de navio de 5.000 toneladas, o americano 7.000 toneladas. E esse tamanho, que é o tamanho para marinhas do nosso porte, ou para marinhas como as sul-americanas, marinhas do nosso... Poucos países têm. Então, esse projeto, sem dúvida nenhuma, se a gente adquirir, nós vamos ter uma grande capacidade de exportar. Primeiro, porque a gente sabe que é um bom navio. E segundo, porque é um preço, metade do preço do navio que normalmente é fornecido em outros países. Então, agora, existe a ligação clara entre aquilo que nós compramos e aquilo que nós conseguimos exportar. Não sei se eu respondi a pergunta do senhor. Plenamente. Eu queria registrar... Perdão, o senhor já terminou? Não, só mostrar aqui alguns exemplos na construção naval no Brasil, que hoje é tão pujante, né? E ela começou não só no Arsenal de Marinha, em 1773, mas na década de 50, quando a base da indústria naval que existe hoje começou na década de 50, com o Juscelino Kubitschek, ele se baseou basicamente na mão de obra que veio do Arsenal de Marinha. Eram centenas de oficiais de marinha que saíram da Marinha, até foi mas que foram fundar os estaleiros, foram fazer a mão de obra, engenheiros navais, operários, da Escavagima, foram trabalhar na Escavagima, na Verolme, na época, que depois aí evoluiu. Então, a Marinha
realmente participou muito da consolidação da indústria naval no Brasil. A informática é outro detalhe, né? Hoje a informática é tão... Mas a primeira preocupação, a primeira a se preocupar com o computador no Brasil foi a Marinha. A Cobra Computadores, na década de 70, compramos as fragatas, e a primeira fábrica de computadores no Brasil, que acho que ainda existe, até a Cobra, que hoje é do Banco do Brasil, ela foi feita junto pela Marinha, em parceria, e deu um desenvolvimento muito grande na área de informática. E, mais uma vez, voltando a falar, no Almirante Álvaro Alberto, um grande entusiasta da energia nuclear e da pesquisa, ele foi o criador do CNPq e hoje é um ícone para todos nós, não só por seu ponto de vista de oficial de marinha, mas como pesquisador e como brasileiro. Então, são exemplos da nossa contribuição pretérita ao nosso desenvolvimento nacional. Presidente, na exposição do Almirante, Pois não? ele falou da questão da segurança e da defesa que a Marinha faz na região de fronteira, acima das 200 milhas marítimas da pesca por embarcações estrangeiras. Qual é a procedência em maior número dessas embarcações? Bom, ultimamente nós houve uma época que havia muito... uns 15 anos atrás, havia muita gente da Guiana Francesa, agora o problema inverteu. Nós é que estamos indo para lá, nossos pesqueiros é que estão sendo aprendidos na Guiana Francesa. Agora existe muito asiático, muito país asiático vem pescar aqui irregularmente. Talvez eu diria que hoje é o nosso maior problema quando nós detectamos. Também tem uma coisa, a gente não pode, porque a zona econômica exclusiva tem limite. Se a gente não pesca, a gente tem que deixar os outros pescarem. Então, existem cotas a serem cumpridas. Isso é uma coisa. Então, é importante desenvolver a pesca brasileira para que a gente antes não perca o direito a pescar no nosso próprio país. Que a gente é obrigado a deixar, se nós não usarmos todo o potencial de pesca de uma determinada região, nós temos que ceder o excedente para que outros países venham pescar. Eu não conheço os detalhes legais desse negócio, mas a nossa preocupação maior é que quem esteja pescando esteja efetivamente autorizado a pescar. Obrigado. Pois não, eu queria registrar aqui a presença, senhores senadores, do almirante de esquadra Gilberto Max Roffer Hirschfeld, que é o coordenador-geral do Programa de Desenvolvimento do Submarino com Propulsão Nuclear, também do contra-almirante Jaime Teixeira Pinto Filho, que tem a mais, digamos, tranquila das tarefas, que é a gestão orçamentária da Marinha. A gente vê a cara tranquilidade dele. Exatamente, cara tranquilidade. Nós temos também aqui o contra-almirante Roberto Gondim Carneiro da Cunha, que é o diretor de gestão de programas estratégicos da Marinha, o contra-almirante Flávio Augusto Viana Rocha, que é diretor do Centro de Comunicação Social da Marinha, o contra-almirante André Luiz Ferreira Marques, que dirige o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, e o capitão de mar e guerra João Alberto Araújo Lamper, que é assessor das relações institucionais do gabinete, e também o chefe de gabinete Celso Nazaré.